Bom dia, crianças. Mais uma semana que se inicia. E hoje, terça-feira, nós vamos estudar História e Matemática. Lembrando que amanhã é dia de buscar a apostila, certo? Então, peguem a apostila de História e de Matemática. Peguem a apostila de História na página 52. A Grande Migração. O povoamento do mundo pelos povos primitivos ainda é um conhecimento que está em constante construção pelos pesquisadores. Isso acontece porque essa informação depende do estudo dos vestígios humanos. A cada descoberta, novas hipóteses são construídas ou antigas reforçadas. Mas o que já é possível afirmar é que a América foi um dos últimos continentes a ser povoado. O que se sabe é que os primeiros grupos humanos povoaram o planeta a partir de uma grande migração, saindo do continente africano, e esse processo levou milhares de anos. Dessa forma, a chegada dos primeiros seres humanos à América se deu após a ocupação da África, Europa, Ásia e Oceania. Com relação às hipóteses da chegada dos primeiros grupos humanos, a América e dos caminhos percorridos por eles, observe o mapa a seguir. Então, nós temos aqui o mapa que mostra as teorias sobre a migração dos povos primitivos. O que é uma teoria? Teoria é aquilo que as pessoas acreditam que foi assim, mas ele não tem como provar se realmente foi. Então, é uma teoria. Como nas ciências, primeiro se tem uma teoria, depois ele vai provar e isso vai se tornar realmente um conceito ou não, né? Então, nós temos a teoria sobre as migrações dos povos primitivos, como se acredita que aconteceu. Então, nós temos aqui, da onde cada setinha indica para onde cada povo foi. Então, nós temos lá, saiu da África, foi para a Europa, para a Ásia, Sibéria, o Alasca, a América do Norte e, por último, a América do Sul, onde se encontra o Brasil. E também saiu ali da Ásia e veio para a Oceania, né? E através dos barcos também chegaram à América do Sul. Já na página 53, uma hipótese é de que os povos primitivos chegaram à América por terra, após atravessar o Estreito de Bering, que fica entre a Sibéria e o Alasca. Isso teria sido possível devido à formação de um caminho de gelo sobre a Ásia e a América do Norte, após o nível do mar ter baixado. Outra hipótese é que os povos primitivos chegaram à América por mar, navegando em pequenas embarcações, parando de ilha em ilha, até desembarcar no continente, que é o que nós vimos no mapa da página 52. Com base no mapa, teorias sobre a migração dos povos primitivos, você vai primeiro circular no mapa a área onde você se encontra, aonde nós estamos. Então, nós vimos aqui no mapa que nós estamos no Brasil, né? E o Brasil se encontra na América do Sul, né? De acordo com a hipótese sobre as grandes migrações, qual continente foi o primeiro a ser habitado pelos seres humanos? Então, da onde foi que se começou as setinhas, né? Lá no texto ele diz da onde foi. E aqui nós vamos olhar, né, na onde que começa as setas. Qual continente que foi, né? E qual continente foi o último a ser povoado? Qual o continente que nós vimos que foi o último, aonde todas as setas, né, todas as setas vão sair? Qual é esse continente que foi o último a ser povoado, né? Com o surgimento das crenças. A primeira manifestação de crença na história da humanidade foi quando os seres humanos passaram a enterrar seus mortos.
Geralmente, a causa da morte de um indivíduo dos povos primitivos era o ataque de algum animal nos momentos de caça. Para evitar que os animais ferozes fossem atraídos pelo cheiro do cadáver, os primeiros seres humanos começaram a enterrar seus mortos de forma a cobrir principalmente o rosto e a cabeça do morto com pedras. Dessa forma, o enterro era, a princípio, uma estratégia de sobrevivência para esses grupos. Com o tempo, os povos primitivos passaram a criar rituais para o enterro, como preparar a cova enfeitada com flores. Além disso, a pessoa era enterrada junto aos seus objetos pessoais. Então, primeiro começou a se enterrar, por quê? Porque se o cheiro do cadáver atraísse animais ferozes, eles iam matar o resto do grupo todo. Então, se enterrava para que os animais não se sentissem o cheiro. E com o passar do tempo, que se começou a enterrar com flores, né? Só que também se enterrava todos os objetos da pessoa, né? Então, nós temos aqui a questão 6. Como o enterro se relaciona com o surgimento? As páginas 54 e 55, nós temos conecte o assunto. Então, vocês vão dar uma lida nesse texto, né, que vai falar sobre os objetos, que foi um dos primeiros instrumentos produzidos pelos seres humanos. E se você tiver como pesquisar, você vai ler e vai responder. Se não, nós vamos deixar a página 54 e 55 e vamos até a página 56, aonde está a interação. Com orientação do professor, pesquise em grupos um dos temas a seguir e prepare uma apresentação para os colegas de turma. Então, se você tiver como, você vai escolher um desses temas, né? E você vai fazer um videozinho e mandar para a professora sobre um deles. Vai falar o quê? A África, berço da humanidade. Então, você vai falar por que a África é o berço da humanidade, né? Ou os primeiros machados à mão, aonde que foram encontrados, para que eles serviam. O domínio do fogo. O que é o domínio do fogo, né? Foi quando o homem descobriu o fogo, como ele fazia para acender o fogo, que não tinha fósforo, não tinha isqueiro, como é que ele fazia para acender o fogo, né? O surgimento das crenças, o que são crenças, como elas surgiram. Então, você vai pesquisar um desses 4 e vai fazer um videozinho falando e vai mandar para a prof, tá? Na página 57, nós temos mãos à obra. Como e quando se construiu a hipótese de que a África é o berço da humanidade? Quando foi que se surgiu essa hipótese? Quando os homens chegaram a essa conclusão? Tá? E como que ele chegou a essa conclusão? Por quê? Como foi que ele fez para ele achar que foi isso? A2. O local onde os pesquisadores encontram os fósseis mais antigos que comprovam a hipótese sobre a África como berço da humanidade é Tanzânia, Etiópia, África do Sul, o deserto do Saara. Aonde que foi encontrado os fósseis mais antigos, os objetos mais antigos, os restos mortais, né, fósseis mais antigos, que foi-se chamado de berço da humanidade. Por que berço? Berço é onde se coloca a criança. Criança é o início, o começo. Então, aonde foi, né, que foi encontrado? Foi na África, mas em que lugar da África? Então, você vai ler, vai pesquisar e vai marcar. A3. Por que afirmamos que o conhecimento sobre as migrações dos povos primitivos que levou ao povoamento da Terra ainda está em construção? Por que não terminou o estudo ainda? Por que ele está sendo construído a cada dia e ainda não está, ainda é uma hipótese? Na página 58, observe a seguir a imagem de um parque em meio à savana na África. Então, nós temos aqui o Parque Nacional da Tanzânia, na África.
Quais as características das savanas? Como elas são? Elas têm montanha? É um deserto? Como que ela é? Né? Que tipo de vegetação que tem? Que tipo de planta? Né? Na B, os primatas que viviam na região há milhões de anos tiveram que se adaptar às savanas para sobreviver. Descreva as principais características dessa adaptação. O que eles fizeram para eles se acostumar a viver nas savanas, né? A 5 já está pronto aqui, né? Pinte as palavras corretas que completam o texto de Lucy e seu povo. Então, você vai ler já com as respostas certas, né? E prestando bastante atenção. Na 6, você vai fazer o desenho, na 6 da página 59. Você vai fazer um desenho que represente cada exemplo da evolução dos seres humanos. Em seguida, elabore uma legenda que descreva essa ilustração. Então, você vai fazer primeiro o desenho representando o caminhar sobre os pés, né? Porque o homem ele não andava ereto, não andava em pé. Então, você vai primeiro fazer um desenho que caracterize o caminhar sobre os pés, como o homem começou a ficar em pé, a caminhar. Depois, dominar e controlar o fogo, como ele fez para ele começar a produzir o fogo, a colocar fogo só onde ele queria. Na página 60, construir os instrumentos elaborados. Os instrumentos que eles usavam para caçar, né? O que eles usavam no dia a dia. Então, você vai fazer um desenho mostrando essa construção. 7. Você vai circular a imagem que corresponde aos primeiros machados de mão criados pelos seres humanos. Em seguida, circule sua escolha. Qual que você acha que foi o primeiro machado? E você vai descrever ele, né? Falar como que ele é. Na página 61, você vai explicar as duas hipóteses sobre a teoria da chegada dos seres humanos na África. Então, você vai escrever a teoria de que os povos primitivos chegaram à América por terra. Então, por onde eles passaram? Lá por cima. Por onde foi que eles passaram? Então, lá na página 52, né? Onde foi que eles passaram? Lá por terra, por cima. Depois, a teoria de que os povos primitivos chegaram à América por mar. Aqui embaixo, como que eles fizeram? Atravessaram nadando? O que eles utilizaram para atravessar? Então, você vai descrever, você vai explicar como eles fizeram cada um dos dois caminhos, certo? Voltando na página 61, nós temos a atividade 9, onde você vai enumerar a ordem correta dos acontecimentos. Então, o que aconteceu primeiro? Eles começaram a enterrar os objetos das pessoas que morriam junto com ela. Os seres humanos passaram a enterrar seus mortos. Eles criaram rituais para o enterro, como preparar a cova enfeitada com flores. Os animais ferozes eram atraídos pelo cheiro dos mortos. Qual que é o primeiro aqui? Então, você vai enumerar o que aconteceu primeiro, todo o conteúdo deste capítulo. O que eu aprendi? A origem dos seres humanos se deu na África, por isso afirmamos que esse continente é o berço da humanidade. A história da humanidade é a história de uma grande migração. O que é uma grande migração? Onde eles saem de um lugar, de um continente, para chegar no outro. Sai do outro para chegar no outro. Então, é por onde os povos vão passando. O primeiro continente povoado pelos seres humanos foi a África e o último, as Américas. Um dos primeiros instrumentos criados pelos seres humanos foi o machado de mão, há mais de 1 milhão de anos. Olha só como é novinho o machado, né? 1 milhão de anos atrás. Então, se você tiver como e quiser saber mais, você vai entrar lá no Quer Saber Mais, neste site. E aí você vai ter mais informações sobre esse conteúdo.
Agora, na página 63, você vai localizar nesse mapa que está abaixo e circular com as cores correspondentes da legenda abaixo, a área das informações sobre as migrações dos primeiros grupos humanos. Então, a prof não está mostrando o mapa para que você possa responder, né? Senão, vocês já vão saber a resposta, como foi o caso lá daquela página onde já estava pintado. Então, você vai pintar de lilás o continente que é considerado o berço da humanidade. Você vai fazer um círculo de lilás. Aí você vai fazer um círculo de laranja nos locais onde passaram os seres humanos primitivos, quando o Estreito de Bering congelou, aonde ele passou por terra. Verde, você vai passar um círculo no continente pelo qual passaram os seres humanos primitivos para chegar à América por mar. Então, você vai fazer um círculo verde. E de amarelo, o último local a ser povoado pelos seres humanos primitivos. Se você não tiver o lápis de cor, não tiver como colorir, você circula com o lápis de escrever e escreva o nome da cor, certo? Depois de pronto, tire a foto das páginas e mande para a prof ver que você fez e colocar a presença e a sua participação na aula de hoje, certo? Essa semana nós vamos fazer diferente. À noite ou amanhã cedo, a prof já vai estar enviando as páginas para correção, tá? Para não ficar muito para sexta-feira. Agora, vocês vão pegar a apostila de matemática na página 110. Apostila de matemática, página 110. Então, nós temos lá, na 108, né, a unidade 4, adicionando e subtraindo com as brincadeiras tradicionais do nosso país. O que eu sei sobre essas brincadeiras? Do que as crianças estão brincando nessa figura, na página 108 e 109? O que você acha que eles estão brincando? Tem um menino ali com a mãozinha no rosto. O que ele está fazendo? Quais as brincadeiras que você conhece? E quais são as suas preferidas, né? O que você sabe brincar e qual que é aquela que você mais gosta? Você vai dar um exemplo de uma brincadeira em que utiliza a operação de adição. Qual é a operação de adição? Adição, aquela que adiciona, a de mais, de somar. E depois você vai dar um exemplo das brincadeiras em que se utiliza a operação de subtração. O que é subtração? É aquilo que subtrai, que eu tiro. Então, é uma operação de menos. Na página 110, nós temos lá, ideias em construção. Brincadeiras. O professor Diego pediu aos alunos que fizessem uma lista com as brincadeiras que conhecem. As meninas fizeram uma lista e lembraram-se de 22 brincadeiras. Os meninos fizeram outra lista e lembraram-se de 13 brincadeiras. Todas as brincadeiras eram diferentes uma das outras. Então, nós temos aqui ali as meninas fazendo a lista, né? Então, nós temos ali o exemplo da amarelinha, batata quente, passanel. Nós temos o dos meninos, né? Vivo morto, dança das cadeiras, queimada, tiro ao alvo. Já aqui na página 111, nós vamos responder a primeira. De quantas as brincadeiras os alunos lembraram no total? Os meninos e as meninas juntas, quantas brincadeiras deu ao todo? Que conta que eu vou fazer para saber? A B. Explique 2 maneiras diferentes de resolver esse problema. Como que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai me explicar 2 maneiras, certo? A 3. Quantas brincadeiras as meninas lembraram a mais do que os meninos? Os meninos lembraram-se de 13, as meninas de 22. Quantas as meninas se lembraram a mais que os meninos? 4. Você vai explicar para mim 2 maneiras
de se resolver esse problema, que de duas formas eu posso resolver. Como é que você fez? E qual é a outra que pode ser resolvida também? Por que as brincadeiras tradicionais são importantes? O que elas têm que um jogo de videogame não tem? Então pensa um pouquinho, pergunta para a mãe, pede ajuda. Página 112. Construindo conhecimento. Relembrando a adição e a subtração. Renato, Antônio e Valéria estão participando de um quiz, um jogo de perguntas e respostas que tem o objetivo de avaliar o conhecimento dos participantes sobre um determinado assunto. Para cada resposta correta, o jogador ganha 50 pontos e para cada resposta incorreta, ele perde 50 pontos. Vence o quiz o participante que chegar a 500 pontos primeiro. Observe a pontuação de cada jogador. Então, nós temos ali o Renato, fez 200 pontos, a Valéria, 250 e o Antônio, 350. Então, a situação 1. Agora é a vez de Valéria responder a pergunta. Não sou eu, é outra Valéria, tá? Primeiro, se Valéria acertar a resposta, com quantos pontos ela ficará? Então, ela já tem 250. Se ela acertar mais uma questão, quanto ela vai ficar? Então, Valéria tem 250 pontos. Então, devemos acrescentar 50 pontos. Nesse caso, realizamos a adição. Então, nós temos ali, na página 113, 250, né? Lembrando do quadro valor lugar, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. 250 mais 50. Então, Valéria ficará com... Qual é o resultado da conta, né? Então, nós temos ali 300 pontos nessa rodada. 2. Se Valéria der uma resposta incorreta, com quantos pontos ela ficará? Então, a Valéria, ela tem 250 pontos e devemos retirar 50 pontos desse caso. Realizamos uma subtração. 250 menos 50. Nesse caso, a Valéria vai ficar com quantos pontos? Vai ficar com 250 menos 50, ela vai ficar com 200 pontos, né? Situação 2. Observe que Renato tem 200 pontos e Antônio 350. 3. Quantos pontos Renato e Antônio têm juntos? Para saber quantos pontos eles têm, devemos juntar os pontos que cada um fez. Nesse caso, realizamos uma adição. Então, nós temos ali os 200 pontos mais 350. 200 mais 350 de Renato e de Antônio juntos, eles vão ter quantos? 550 pontos, né? Lá na página 114. 4. Quantos pontos Antônio tem a mais que Renato? Para saber quantos pontos Antônio tem a mais que Renato, devemos comparar os pontos. Nesse caso, realizamos uma subtração. Nós temos 350 menos 200. Então, se eu tenho 350 pontos e retiro 200 pontos, com quantos pontos eu vou ficar? Vou ficar com 150 pontos. Antônio tem pontos a mais que Renato. 5. Quantos pontos faltam para Antônio conseguir ganhar o jogo? Para saber quantos pontos faltam para Antônio ganhar o jogo, devemos completar a quantidade de pontos que ele tem, até o número máximo de pontos para ele ganhar o jogo. Isto é, completar a quantidade de 350 até chegar a 500. Nesse caso, realizamos uma subtração.
Então, o total de pontos que ele precisa, que é 500, menos o total de ponto que ele já tem, que é 350. Então, vão faltar quantos pontos? Vão faltar 150 pontos para Antônio ganhar o jogo, né? No dia a dia, quando precisamos solucionar algum problema matemático, é necessário decidir qual operação utilizar. Por isso, o primeiro passo é compreender a situação e questionar: qual é a ideia do problema? O que é preciso fazer para solucioná-lo? Devo acrescentar, retirar, juntar, comparar ou completar? A operação aplicada será de acordo com a situação. Agora complete o esquema a seguir. Adição. Eu acrescento e o que mais que eu faço? Subtração. O que eu faço para realizar uma subtração? Eu retiro, né? Eu comparo, eu completo para poder realizar uma subtração. Você sabia? Os números que compõem as operações possuem nomes. Vamos conhecer cada um deles. Na adição, os números que estão sendo adicionados são chamados de parcela. E os números e o resultado é chamado de soma ou total. Então, nós temos ali a parcela mais a parcela e o resultado será a soma ou total. Na subtração, o número do qual se retira a quantidade se chama minuendo. A quantidade que eu retiro desse número é o subtraendo. E o resultado chama-se resto ou diferença. Então, nós temos o minuendo menos o subtraendo. E nós teremos o resto ou a diferença. Na página 116, nós vamos ter as propriedades da adição. Denilson está brincando de pular corda com seus amigos. Na brincadeira, cada pulo vale 1000 pontos. Observe no quadro quantos pontos Denilson e seus amigos fizeram na primeira rodada. Então, nós temos ali, Denilson fez 45.000 pontos. Gilberto, 38.000. Kleber, 0. Maria Alice, 41.000. Stephanie, 25.000. E Júlia, 13.000. O elemento neutro. As pontuações foram contabilizadas em 2 times. Times de meninos e time de meninas. Kleber e Denilson e Gilberto querem saber quantos pontos o time dos meninos fez. Qual a operação que eles devem realizar? Adição ou subtração? O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o nome dos meninos e tem que fazer o quê? Juntar para saber o que eles fizeram ou diminuir? Kleber se atrapalhou durante o jogo e não teve pontuação. Veja o que ele disse. Como não marquei nenhum ponto, ou seja, 0 ponto, não é preciso adicioná-lo para contabilizar o total de pontos dos meninos. Você acha que Kleber está correto? Por quê? Está certo? Não precisa adicionar o total de pontos que ele fez? Por que você acha que não precisa? O 0 é chamado de elemento neutro numa adição. Então, 45.000 mais 38.000 mais 0 é igual a 45.000 mais 38.000. Porque se é 0, ele não tem ponto nenhum. 0 é 0, né? Então, resolva as operações. 9 mais 0, 3 mais 2 mais 0, 40 mais 20 mais 0, 50 mais 0 mais 7 e mais 6. Propriedades comutativas. Leia o que cada menino está falando e depois responda a questão.
Para descobrir quantos pontos temos juntos, é só fazer a adição. 38.000 mais 45.000. Ou será que a adição é 45.000 mais 38.000? Então, estão conversando ali o Denilson e o Gilberto, né? Qual dos meninos está correto? Por quê? Então, eu somo 38.000 mais 45.000 ou 45.000 mais 38.000. Veja as operações que Denilson e Gilberto fizeram. Então, o cálculo de Denilson, 3.800 mais 4.500, que deu 8.300. E o cálculo de Gilberto, 4.500 mais 3.800, que deu 8.300. Então, Denilson e Gilberto chegaram no mesmo resultado. Então, chama-se propriedade comutativa da adição a seguinte propriedade. Ao trocar a ordem das parcelas, a soma não é alterada. Então, tanto faz 45.000 como 38.000, ou 38.000 mais 45.000, o resultado será o mesmo, né? Na 11, escreva a adição equivalente, tornando a igualdade verdadeira, conforme o modelo. 3 mais 8 é igual 5. 3 mais 5, perdão, eu dei a resposta. 3 mais 5 é igual 5 mais 3. Na letra A, 6 mais 4 é igual a 4 mais 6, né? Então, eu vou inverter as parcelas. 43 mais 24, então, você vai inverter na frente. 104 mais 36, AD, 251 mais 349, AE, 152 mais 475 e a F, 658 mais 224. Propriedade associativa. As meninas também querem saber quantos pontos fizeram juntos. Leia o que cada uma diz. Eu adicionei os meus pontos ao da Stephanie. Depois peguei o resultado e adicionei ao da Júlia, que a Maria Luíse disse. A Stephanie disse: eu fiz diferente. Adicionei primeiro os pontos da Júlia aos meus, depois peguei o resultado e adicionei os pontos da Maria Alice. Então, o raciocínio delas ficaram assim. O raciocínio da Maria Alice. 41.000 mais 25.000, que é igual a 66.000. Aí, ela pegou os 66.000, que é o resultado, mais 13.000, que deu 79.000. O raciocínio da Stephanie. Ela pegou os 25.000 mais 13.000, que deu 38.000. Aí, ela pegou o resultado, 38.000 mais 41.000, que deu 79.000. Então, tanto o raciocínio da Maria Alice como o raciocínio da Stephanie chegou ao mesmo resultado, né? Então, chama-se propriedade associativa da adição a seguinte propriedade. A soma não se altera quando as parcelas são associadas duas a duas de maneiras diferentes. Então, eu posso dividir em duas contas, né? E não importa o local onde eu vou colocar cada parcela. O resultado vai ser o mesmo. Aqui na página 120, nós temos a questão 12. Associar as parcelas diferentes das que estão em primeiro membro da equação, conforme o modelo. Então, nós temos ali 10 mais 30 mais 20 é igual. Eu posso pegar o 10, tirar do parêntese
e somar o 30 mais 20. Na A, eu tenho 20 mais 15, que vai dar 35 mais 5. E eu posso mudar para 20 mais e colocar o 15 mais o 5 dentro do parênteses. 30 mais 8 no parênteses mais 10 é igual a 30 fora do parênteses mais 8 mais 10. C, 43 mais 20 no parênteses mais 12 é igual a 43 fora do parênteses mais 20 mais 12 no parênteses. Então, a D, 64 mais 25 no parênteses mais 10 fora é igual a 64 fora do parênteses mais 25 mais 10 dentro do parênteses. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o parênteses naquela conta que eu vou somar, né? Eu vou pegar o 20 mais 15, então o parênteses está mostrando que a primeira conta vai ser aquela ali. E no segundo parênteses eu vou estar mostrando a outra opção, a outra forma que eu posso estar fazendo, tá? Qualquer coisa, chama a prof no privado. Essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã cedo eu vou estar enviando já as respostas para vocês, certo? Então, até amanhã. Não esqueçam de mandar a presença. Amanhã é dia de buscar a apostila. E qualquer dúvida, a prof está aqui. Às vezes não vou estar respondendo na hora, mas vou estar respondendo a vocês, tá? Até amanhã.